Bom, boa tarde a todos. Eu não sou muito acostumado a ficar segurando o microfone, mas vamos lá, né? O tema dessa comunicação oral, creio que vem ao encontro do que nós estamos tratando nessa Semana Internacional, sobre a questão da democracia. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da desobediência civil como correção do poder ilegítimo. O intuito dessa comunicação é trazer à tona a discussão deste conceito, cunhado pelo filósofo e escritor americano Henry David Thoreau, em sua obra Desobediência Civil. Segundo esse autor, este conceito ele representa, como já foi dito nas outras comunicações, que inclusive achei muito interessante, um direito natural e inalienável, que seria o direito à resistência, que deve ser exercido sempre que houver algum tipo de justiça social. No entanto, antes de nós adentrarmos com os conceitos desse filósofo, eu gostaria de falar um pouquinho, uma breve, muito breve mesmo, introdução sobre o filósofo inglês Thomas Hobbes, que foi o primeiro, né, em seu famoso livro Leviatã, a introduzir o conceito de desobediência civil. Essa noção, no interior do contratualismo de Hobbes, ela é negada, uma vez que o contrato social consiste na transferência de direitos naturais para o soberano. Portanto, se esse direito ele foi transferido, então não é nem coerente que o homem assuma, que o homem mantesse esse direito, uma vez que houve essa transferência, né? E essa transferência deu base, foi entendida como um mecanismo que permite a instituição do poder do soberano. Mas, como todos sabem, nós que somos vocês, né, porque eu ainda estou gatilhando nessa área, sabe que existem algumas exceções que é importante frisar. O Leviatã, o maior poder está na sociedade civil. E ele tem o poder de exterminar qualquer forma de resistência que a ele se oponha. Se fosse dado ao súdito o poder de avaliar os atos do soberano e obedecer ou desobedecer conforme o seu humor, todo o sistema estaria falido. Então, havendo um retorno, assim, como diz o Hobbes, ao estado de natureza. Isso, então, justifica essa questão da desobediência civil, no caso da preservação à vida, que é um dos principais pilares de Hobbes, né? Partindo desse pressuposto, nós podemos dizer que o filósofo, pensador, historiador americano, ele traz uma visão mais positiva sobre a questão desse conceito, ou seja, a questão da desobediência civil. O Henry David Thoreau, ele nasceu em 1817 e ele teve uma vida extremamente interessante, sendo um dos principais representantes do movimento do transcendentalismo, cujas ideias não apenas ele professou em teoria, como também na prática. Diz ele em uma na sua bibliografia, vou aqui abrir aspas para citá-lo, né? Ele diz o seguinte: eu me designei como inspetor de tempestade, de chuvas e neves. Executei meus deveres de boa fé, mesmo que eu não recebesse nada por isso. E um dos seus credos filosóficos é viver de acordo com a natureza e os dogmas cristãos. Em 1846, Thoreau ele se recusa a pagar imposto e com o propósito de não financiar, como uma das justificativas, né, não financiar a guerra entre os Estados Unidos e o México e a escravidão da população negra na América. E como resultado dessa desobediência civil, ele foi preso e permaneceu na cadeia por uma noite. E esse episódio, inspirado nesse episódio, que ele escreveu esse ensaio, essa obra, Desobediência Civil. Nesse ensaio, ele traz à tona, ele expõe as suas opiniões sobre o que é ser cidadão e o que é considerado uma sociedade livre.
Nessa obra, ele reconhece que o direito de resistência, o direito de não obedecer o governo, quando a sua tirania e o seu poder se tornam injustos. O apelo de Toró, sem dúvida, tem como propósito melhorar a relação entre o povo e o governo. Segundo Toró, todos os direitos, todo cidadão tem o direito de recusar as ordens dos governantes, caso elas sejam injustas e oprimam de alguma forma a sociedade. E uma das suas frases, que se tornou inspiração para vários movimentos, foi: massa gente leva uma vida de desespero silencioso. Essa frase é muito interessante, porque ela se tornou inspirações para aqueles que lutam pela liberdade racial e religiosa, e também para aqueles que buscam um novo modelo de governo baseado na ética e na moral. Segundo Toró, a maioria dos cidadãos, eles pensam que o prejuízo da desobediência será bem maior do que a vantagem. E o culpado, se nós pararmos para pensar, é justamente o governo. Porque ele que quer que nós pensamos dessa forma, que se houver uma desobediência, se nós não respeitarmos as leis, que o prejuízo será bem maior do que as vantagens, né? E Toró, ele diz que, se esse é o propósito do governo, então nós temos, sim, alguma culpa de deixar que ele pense dessa forma, que nos manipule dessa maneira. Então, ele traz alguns questionamentos. Se o governo ele quer ser soberano, então por que ele não faz as reformas necessárias? Por que ele não está honrando com a sua sábia minoria? Por que não incentiva os cidadãos de observar e relatar seus erros e, assim, nós ajudá-lo a lidar melhor com eles? Seguindo essa linha de raciocínio, o pensador norte-americano declara que apenas o governo é capaz de prejudicar a sociedade. De que forma? Quando ele ignora a voz do povo, quando ele impõe a sua vontade. A moral pública, dessa forma, que norteia o governo e se estende por toda a sociedade. Se o governo ele transforma a corrupção em um valor, ou impõe à sociedade os seus modelos viciosos de governo, então o povo deve, sim, recorrer à questão da desobediência civil. Mas a questão mais importante que eu peço a vocês que reflitam é: nós devemos nos conformar ou resistir? Permanecer passivo diante das mudanças que levam à injustiça social ou reagir contra tais males sociais causados pelo governo? É importante nós pensarmos agora e ressaltar, segundo a voz de Toró, que o Estado, como uma organização, ele surgiu por conta da preservação da vida das pessoas e o seu pleno desenvolvimento. Então, por isso, o Estado ele não é um bem, e sim um meio para a aquisição de um bem. Um bem que deve se prevalecer segundo a maioria, né, segundo o povo, um bem comum. Então, deve haver uma limitação razoável da liberdade natural, através da introdução de um critério de bem e mal, justo, injusto, permitido e não permitido. Então, nessa transformação histórica, ocorre a transição do Estado natural para a sociedade civil organizada, que deve conduzir as pessoas para a prosperidade e progresso, não para o abismo. Toró faz um alerta dizendo que o Estado ele pode se tornar um mecanismo desumano de opressão. E esse perigo pode acontecer para qualquer sociedade que não dê importância a uma gestão viciosa e tolera a opressão. Por causa disso, os cidadãos devem manter o seu direito. Qual direito? O de resistência, para que possa, assim, controlar o governo. E uma das formas... Ai, obrigada. Uma das formas mais eficazes desse controle seria aqui o direito à resistência. A transição do Estado natural para a sociedade organizada
ela tem como objetivo maior garantir a liberdade e não a sua liquidação. Eis porque os homens entram em acordo para preservar seus direitos, sem por isso utilizar-se da força. Portanto, creio que é extremamente importante mencionar que os direitos acompanham a existência do homem, tanto no estado de natureza, como também na sociedade civil, e que qualquer tentativa de solapar ou ignorar tais direitos por parte do governo significa que este exerce uma gestão ilegítima. O poder é um fardo que se carrega em nome da sociedade, e não um ganho pessoal do mantenedor do poder. É garantir a segurança e o bem-estar dos governados. Então, os fundamentos da desobediência civil estão enraizados num governo ilegítimo, ou seja, quando este não tem como base os valores públicos. O governo será ilegítimo até conseguir respeitar o direito natural dos cidadãos, especialmente o direito à vida, à liberdade, à propriedade. Daí a defesa feroz de Thoreau do direito à resistência. Aí eu trago aqui algumas questões para dar uma contextualizada o porquê que ele escreveu essa obra. O principal motivo foi a questão que ele mesmo, né, como eu já disse, ele associa a teoria, a prática, a teoria à prática, né? Então, naquela época, estava acontecendo fatos muito interessantes, que era a questão das revoluções americanas e francesas, onde ele fala que em vários documentos homologam a ideia de boa governança, né, e o direito de resistir contra a tirania. De acordo com a Declaração Americana de Independência de 1776, o governo deve respeitar os direitos naturais. Caso contrário, o povo tem o direito de derrubar esse governo. Nessa declaração e na Declaração dos Direitos Humanos e dos Cidadãos de 1789, o direito de resistir é reconhecido como natural e irrevogável. Então, partindo dessa legislação, dessas leis, o termo soberania da lei não é mais do que uma exigência para que os governantes não se coloquem acima dos outros, mas que estes devem garantir igualdade entre todos na sociedade. Thoreau observa que a transformação do Estado em uma ferramenta para a tirania e a dominação em prol dos interesses privados de um grupo sobre o resto da sociedade enuncia o fim da legitimidade do próprio Estado. Nesse caso, o Estado não é mais capaz de garantir uma justiça imparcial, bem como criar condições normais para a vida de seus cidadãos. Então, vou parar de falar. Alô? Obrigada. Então, a resistência civil na concepção de Thoreau justifica a desobediência às leis injustas impostas por um governo corrupto e a necessidade de proteger os direitos humanos quando são evidentemente violados. Na escada da hierarquia dos valores éticos do Estado, mais alto lugar deve ocupar a justiça e a imparcialidade, que garantirão uma gestão inescrupulosa em nome do povo. A desobediência baseia-se na ideia de que, se as leis ou outros atos do governo são imorais e tirânicos, os cidadãos não são obrigados a obedecer. O pensador acredita que, com as ações da desobediência, pode-se despertar e elevar as consciências das pessoas. A ideia de resistência ao governo reflete em uma nova luz das relações que dão sentido à existência social e na dicotomia entre cidadão e Estado. A desobediência civil, bem como a resistência, derivam da liberdade do indivíduo, da comunidade social e da soberania do povo. A liberdade política dos cidadãos inclui o direito de fundar um Estado e, consequentemente, de controlá-lo. Uma das formas de controle sobre o aparato administrativo é o direito à resistência. E é por isso que esse direito não é arbitrário, mas, na sua essência, é a realização da liberdade política. No entanto, o apelo de Thoreau, quero frisar, que não é o de remover o governo, mas sim de melhorá-lo, pois, segundo ele, qualquer transformação é mais prejudicial do que benéfica.
Nesse contexto, o direito de resistência possui um caráter corretivo de fortalecimento da democracia. Quando a governabilidade começa a desmoronar, então o direito de resistência se torna necessário para a restauração do equilíbrio e a preservação da sociedade. Ela é uma forma pacífica de manifestação do direito de resistência. É natural e inalienável. Ela é também o direito de preservar e fortalecer o governo quando os abusos do poder se tornam insustentáveis. Então, no final aqui dessa apresentação, queria destacar 3 aspectos da concepção de Thoreau que me parecem problemáticos do ponto de vista atual, tanto no Brasil como também no mundo globalizado. Então, eu trouxe aqui essa ideia, essa concepção desse filósofo, desse historiador, desse pesquisador americano, para justamente falar dessa questão da desobediência, que eu acho que é muito pertinente no momento em que nós estamos passando com a política brasileira, com o sistema brasileiro. Então, eles perguntam, até que ponto é válido nós pensarmos a questão da resistência? Como que nós devemos ver essa questão? O que nós estamos fazendo frente à nossa insatisfação a esse governo? Porque Thoreau, ele trouxe uma teoria, mas ele viveu essa teoria. É muito interessante nós pensarmos que ele começou um movimento que serviu de inspiração. Se nós estamos aqui falando sobre ele, foi a partir de uma atitude individual, uma atitude que levou a outras pessoas a começarem a pensar e a refletir que, na nossa condição de seres livres, nós somos livres, nós vivemos em uma democracia. Se nós vivemos em uma democracia e não estamos satisfeitos com o que está ocorrendo, então nós temos, sim, esse direito à resistência. Um direito de mostrar, de materializar a nossa insatisfação frente a injustiças sociais. Então, eu gostaria de deixar claro, de pontuar 3 questões que eu quero que vocês depois comecem a refletir sobre. A primeira questão é como despertar no povo esse direito inalienável de desobediência civil, uma vez que estamos manipulados pelas grandes mídias que servem ao capital financeiro e vêm de uma versão neoliberal que produz gradativamente uma visão que, vamos dizer, aqui eu vou utilizar uma expressão que eu estou vendo que estão sendo bastante utilizadas, né, que é o pobre de direita, né? O povo, ele não consegue tomar consciência da sua condição desfavorável e, a partir da desobediência civil, nós devemos pensar se essas manifestações que houve, até que ponto foram favoráveis. A segunda questão é o problema do caráter pacífico da desobediência civil. Se nós pensarmos na história, se nós observarmos a história, não houve grandes resultados quando essas desobediências foram de formas pacíficas, né? Quais seriam as atitudes que nós deveríamos tomar? Será que, de fato, deveria ser manifestações pacíficas? E a terceira questão, que é bem problemática, é a questão que Thoreau traz à tona, que ele não pretende, com a sua teoria, derrubar ou tirar nenhum governo, mas sim melhorar o governo vigente. Então, são 3 questões que eu peço que vocês reflitam a partir dessa questão trazida por Henri Thoreau. Obrigada.